Então, se preparar para uma carreira de sucesso tem a ver com a inteligência, mas tem a ver com uma outra questão que faz com que a gente chegue nesse processo de reconhecimento, que é a nossa vontade. A inteligência, portanto, só é o farol que ilumina a nossa caminhada, aquele sonho que a gente teve, mostrando assim todas as nossas tarefas, tudo que a gente precisava fazer para se preparar para isso. Agora, quem nos faz caminhar, quem nos faz vencer, quem nos faz fazer a diferença é a nossa vontade. E nós somos fracos de vontade. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando Piaget diz que ser inteligente é ser capaz de superar obstáculos, quando o nosso querido poeta dizia uma pedra no caminho, aí eu tiro a pedra, que poeta é esse mesmo, gente? A poesia da pedra? O nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Quando ele diz, tira a pedra do caminho, ele está dizendo, explore a sua inteligência, use a sua vontade. E é com esse contexto que eu quero oferecer para você um raciocínio que a gente pode transformar, eu estou chamando isso aí, como vocês podem ver na tela, como um manual, né? Um manual para que essa carreira chamada você seja uma carreira de sucesso. É um manual de sobrevivência. Diante desse contexto que é da própria vida, que a gente possa então agora organizar algumas estratégias, alguns pensamentos que possam nos levar a assegurar a diferença no fazer educação. Seja lá em que ambiente for, dentro das nossas estruturas educacionais. E já que nós estamos falando no manual, eu vou procurar ser bem didática e dizer assim, num primeiro momento, no nosso manual, você tem que tomar uma primeira decisão. E essa decisão, ela tem eco no que eu acabei de dizer. É hora de cada um fazer uma releitura do conceito de trabalho que carrega no seu coração, na sua mente. Uma releitura do conceito de trabalho. O que significa trabalhar para você? Trabalhar para você significa, como para os antigos, por exemplo, aquele palavrão tripalium, que significa castigo, sofrimento, instrumento de tortura. Trabalhar é isso? Hoje a gente encontra etimologicamente uma outra forma de se pensar no trabalho. Ao invés de tripalium, castigo, sofrimento, instrumento de tortura, labor, a obra e o seu autor. E a obra e o seu autor ver o trabalho com amor, ver o trabalho com aquele prazer resgatado, aquele prazer que a gente falou inicialmente. Trabalho como a expressão do amor que se pode ver. Eu quero lembrar aqui de uma poesia de Khalil Gibran, que eu não vou recitar, obviamente, mas eu quero citar essa poesia, que ela está num livro chamado O Profeta. E esse tema, né, essa forma que eu encontrei de conceituar trabalho, não é minha, é o título da poesia de Khalil Gibran. E ele vem nessa poesia dizendo assim, você pode fazer assim um tricô com fios de ouro, um casaco sensacional, mas se não for com amor, ele não vai aquecer a ninguém. Você pode fazer um vinho com a melhor uva, mas se não for feito com amor, ele não vai dar sabor à vida de ninguém. Adaptando a poesia para o nosso dia a dia, se nós não prepararmos as nossas aulas como se fossem para os nossos filhos, aqueles que a gente ama, com certeza essa aula não vai fazer a diferença na vida de ninguém. Se a gente convidar pessoas para um churrasco na nossa casa, e aquele churrasco ele pode ser preparado com a melhor carne, com o melhor carvão, mas se eu não acolher essas pessoas e realizar esse evento, programá-lo, planejá-lo com amor, ele não vai fazer daquele dia um dia diferente na vida das pessoas. Não vai ser a expressão do amor que se pode ver. Esse churrasco pode até virar um processo de bebedeira, de desabafos e beber para esquecer. Aqueles lugares que a gente vai e diz assim, não vamos falar em trabalho. Depois do terceiro chopinho, ou do terceiro refrigerante para quem não bebe, está todo mundo falando em trabalho. Mas sabe qual é o meu sonho? Que as pessoas estejam celebrando. Nossa, viu aquilo que a gente fez? Viu como aquele projeto deu certo? Viu como foi legal a inclusão? Viu como aquele projeto de inclusão foi interessante? Ciclos, que maravilha, mas não. O que a gente tem ouvido é ciclos, Deus me livre. Por quê? Porque muitas vezes nos falta, efetivamente, reler o conceito da palavra trabalho. E aí, Khalil Gibran
termina essa poesia dizendo assim: se você não puder trabalhar com amor, é melhor que se sente à porta de uma igreja e peça esmolas a pessoas que trabalham com gosto, com prazer. Que o conceito de trabalho seja a sua primeira decisão. Que trabalhar para você possa ser a expressão do amor que as pessoas às quais você serve pode estar vendo na mais simples função que você possa exercer numa instituição de ensino, numa instituição qualquer que você possa estar inserido. Ou seja, primeira decisão do manual do plano de carreira da marca chamada você, aquela que tem que fazer a diferença por uma questão de sobrevivência. Releia, ressignifique o conceito de trabalho como algo que você precisa fazer, trabalhar para quê? Para a realização pessoal. E sabendo que a realização pessoal depende do como, do quanto e do prazer que a gente tem em servir a alguém. Eu quero dizer a você que nesse momento eu tenho um prazer incrível de estar aqui servindo a você, com algumas reflexões que só fazem parte das minhas verdades, porque é muito interessante a gente também já criar esse pacto. Existem 3 verdades, a minha, a sua e aquela que depois que a gente começar a bater um papo aqui, a gente pode construir junto. Portanto, ao invés da gente ficar na defensiva, ao invés das pessoas levarem os seus cérebros para pensar, não, mas por que isso? Isso aqui no nosso sistema é impossível. É impossível trabalhar com prazer num lugar que tem isso, isso e isso. Não, vamos liberar os nossos cérebros para pensar diferente, ao invés da gente ficar perguntando por quê, que tal refletir assim, por que não? Por que eu não posso ressignificar o conceito de trabalho para a minha vida? A minha vida é a primeira marca. E essa marca, chamada você, com todos esses valores, ela vai fortalecer a marca chamada Escola Municipal XYZ, a marca chamada Escola, Instituto de Educação, seja lá qual for a marca. Aquela marca do uniforme, aquela marca dos documentos, da fachada, elas não terão significado nenhum na mente e no coração das pessoas se não passarem pela marca chamada você. Portanto, a primeira decisão é trabalhar para você o que significa. Aí, a segunda decisão, o segundo aspecto desse processo, vem a ser um trabalho mais gerencial. Eu acho que todo educador sempre ouviu falar a palavra planejamento e sempre pensou nessa palavra de uma forma muito pesada, como se fosse um exercício burocrático apenas. No entanto, ou a gente se planeja, ou alguém planeja a gente. Ou uma instituição se planeja para o futuro, olhando o futuro, ou uma carreira se planeja olhando o futuro, olhando o mundo, olhando para fora, ou ela realmente não terá eco na história da educação. A gente não vê ninguém escrevendo sobre pessoas acomodadas. Todos os exemplos que a gente tem de vida são exemplos de pessoas que foram à luta e desafiaram o status quo, ou seja, o estado atual das coisas. Aquele que pode estar nos impedindo de fazer o impossível, aquilo que eu acho que é impossível, mas que se eu experimentar pode ser um padrão de qualidade, pode ser um padrão de excelência. Então, a segunda decisão, elabore o seu plano de carreira.